Olá, crianças, pais, irmãos, tudo bem? Bom dia. Espero que todos estejam bem, apesar de tudo isso. E estamos aqui mais uma vez. Nós que imaginávamos que seria só uma aula ou duas, essa já é a terceira que eu faço online por conta dessa pandemia. Não sei se vocês todos sabem, mas eu e a Tânia, a gente pegou esse coronavírus, passamos uns maus bocados aí, um deserto. Mas glória a Deus que Ele nos salvou, que Ele nos curou. E quando a gente é fraco é que a gente é forte, né? A gente pôde ver a fidelidade e o cuidado de Deus nesse tempo. A gente orou e eu disse, Deus, eu só tenho a Ti. Eu acho que nessa hora a gente precisa mais ainda aumentar a nossa fé, né? A fé, ela é testada na dificuldade. Qualquer pessoa pode falar que tem fé, mas só aqueles que têm verdadeira fé que podem vivenciá-la no momento de dificuldade. E foi isso que nós fizemos. Que o Senhor possa proteger vocês, as nossas famílias, e que esse tempo seja um tempo também de aprendizado, ok? Então a gente está dando sequência ao estudo da armadura de Deus, né? E dessa vez a gente vai falar sobre o calçado da paz, tá? Vamos falar dessa parte da vestimenta da armadura de Deus. Mas antes vamos orar para que o Senhor possa abençoar esse estudo, tá bom? Senhor Deus, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, esse estudo, que seja um tempo, Deus, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Deus, e poder vivenciá-la, Deus. Nós te agradecemos, Deus, nós te bendizemos, Senhor, e nós te pedimos, abre o nosso entendimento para que possamos, Deus, compreender as maravilhas da Tua lei, Pai. Em Teu santo nome, Deus. Amém. Então, meus irmãos, é isso. A gente está estudando, né, a armadura de Deus, né, que é essa indumentária que a gente usa para se proteger dos ataques do inimigo, para que a gente vá e caminhe por todos os lugares sem ser atingido pelo inimigo. E o versículo que a gente tem que decorar, ele está lá em Efésios 6:15, tá bom? É interessante pensar que a armadura ela tem várias partes que a gente pensa ser mais resistente, que ela pensa ser mais importante, né? Quando a gente lembra, né, da parte do colete, que que protege o coração, né? A couraça da justiça, que é que protege as costas, enfim. A tendência natural da gente é pensar, poxa, essa parte é importante. E quando a gente lembra dos pés, né, quando a gente vem nesse terceiro estudo aqui e fala da sandália da justiça, a tendência nossa é pensar que não tem tanta importância o calçado, né? Eu posso ir de qualquer jeito, o importante é ir, né? Mas é bacana a gente pensar que as sandálias, elas são uma parte super importante da vestimenta, porque ela protege os nossos pés e não nos impede de andar sobre qualquer terreno, né? Então, se for um terreno com pedra, com vidro, seja lá o que for, você estando com os pés protegidos, você consegue ir mais longe, né? Então, embora seja figurativo, mas do ponto de vista prático, né, o que ele está dizendo aqui é que a gente pode se revestir da palavra de Deus, que a gente estando calçada com ela, as setas, tudo que for contrário vai ser bloqueado, né? Então, as sandálias, nesse aspecto, ela serve para isso, para proteger aqueles que pregam o Evangelho, né? Embora as pessoas não dêem muita importância aos pés, os pés eles são uma das partes mais importantes do corpo, né? Eu costumo brincar que depois da cabeça, os pés, eles são a parte, né? O membro do corpo mais importante. Por quê? Não adianta você pensar em um lugar se você não tiver pés saudáveis para ir, né? Então, uma bolha,
um calo, tudo isso pode nos impedir de cumprir o nosso ID, né? Então, eu dou bastante valor aos meus pés, né? Algumas pessoas já viram os meus pés, eu tenho joanete e as pessoas dão risadas, zoam, né? E eu digo, olha, meus pés são perfeitos para o que eles servem, eles são muito eficientes, né? A parte estética, claro que é bom ter um pé bonitinho, mas é muito melhor ter um pé saudável, né? E na perspectiva, né, bíblica, ter esse pé saudável e protegido é você estar revestido da palavra do Senhor. E isso é uma coisa muito importante de nos lembrarmos. Então nós vamos encontrar, né, lá em Isaías 52, 7, uma passagem que diz: Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz Sião, o teu reino, o teu Deus reina. Né? Então, é muito legal que a gente possa ver os pés sendo colocados aqui como uma ferramenta do ID. Né? Na Bíblia, o significado, né, quando Deus chamou Moisés também, que ele fala para tirar as sandálias, então a gente vai ver lá em Êxodo 3, 5, né? Estar calçado também significa, tem uma questão cultural, né? Os escravos andavam descalços, né? Então a gente vê também lá quando o filho pródigo volta, o pai diz, coloque as sandálias nos pés dele, né? Então calçar os pés significa, né, ter essa paz com Deus, né? Nós antes éramos escravos, né? Como se a gente andasse descalço, mas agora o Senhor nos reconciliou com Cristo. Por isso agora a gente pode calçar essa sandália da paz, que é anunciar as boas novas do Evangelho para todos aqueles que desejam ouvir. Então, meus irmãos, é super importante que a gente esteja calçado com essa palavra, com esse Evangelho da paz, não só do ponto de vista, como é que eu vou dizer, intelectual, né? E também não pode ser uma coisa só de boca para fora, né? A gente precisa vivenciar isso, né? A gente precisa viver esse Evangelho. Isso só vai acontecer se a gente tiver essa intimidade com Ele. Isso só vai acontecer se nós, de verdade, buscarmos nos aproximar do Senhor. Isso só pode ser feito se nós nos aproximarmos de Deus através da sua palavra. Né? Não adianta a gente dizer que crê, se no momento da dificuldade a gente se desespera. Né? Acho que é importante a gente vivenciar a palavra de Deus no dia a dia, na prática, de tal forma que as pessoas que nos cercam desejam conhecer esse Deus que nós conhecemos. Desejam conhecer esse Deus que a gente fala que é tão maravilhoso. Mas ele só vai se mostrar maravilhoso através de nossas ações. Né? Não são as nossas palavras que vão dizer que esse Deus é maravilhoso. São o nosso modo de viver, de estar, né, e de ser, que vão fazer com que as pessoas desejem também conhecer esse Deus. Vivemos tempos bem difíceis, né, nesse momento que a gente está de quarentena aí por conta dessa praga que atingiu o mundo. E eu penso que é o momento também da gente refletir e da gente poder também nos aproximar mais ainda. Né? Um tempo que a gente está em casa com a família e quanto mais próximo, mais atrito. Né? Mas a Bíblia fala que nós somos afiados, a espada é afiada ali no desgaste, no fogo. Né? Que esse seja um tempo da gente poder amar mais o nosso próximo. Tá bom? Eu quero deixar também como é que chama? Fugiu aqui a palavra. Eu quero deixar uma tarefa para vocês fazerem, que eu vou colocar no vídeo aqui uma imagem para vocês poderem decifrar aqui o que é que está escrito.
Então, irmãos, para finalizar, né, a gente quer dizer para vocês que a forma, né, de vocês tomarem posse, né, dessas sandálias da paz, né, que é estar preparado para falar do Evangelho de Deus. Calçar essa sandália significa ler a palavra de Deus, né? Estar calçado, né? Então calçado é isso, é você estar preparado, pronto para o ir e pregar por toda parte. E aí você pode falar assim, tio, mas eu ainda sou criança, você está falando que eu tenho que pregar, que eu tenho... É interessante que a gente sempre pensa que a pregação ela é para os pastores, né? O trabalho do pastor é pregar também, mas é sobretudo pastorear, né? Cuidar. Agora, o pregar a palavra é para todos aqueles que conheceram o Senhor. E vocês agora, a partir de 9 até os 12 anos, já começam a ter a compreensão e de certa forma vocês já podem, né? Da forma de vocês pregar. E como eu falei anteriormente, a melhor forma de pregar é amando, é agindo, mais do que falando, né? Então, nesse tempo que vocês estão reclusos aí, o meu conselho, né? E a minha oração é que vocês possam, através da tecnologia também, como a gente tem feito, atingir os seus amiguinhos, né? Os seus colegas, os seus parentes. Então, mande uma mensagem, né? Gravem, se você não tem prática, eu não tenho, às vezes tem vergonha, não sei, mas manda uma mensagem de voz, né? Para algum parente, falando do amor de Deus, né? Pega esse versículo mesmo que a gente tá decorando aí e manda, né, para os amiguinhos, manda para os familiares, para o colega da escola, enfim. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, né? Então, que nesse tempo de recolhimento, né, que a gente está recluso, a gente possa usar da tecnologia para essa coisa boa, né? Não só de joguinhos, não só usar o computador e o celular para diversão, mas poder usar também para isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai se alegrar muito de saber que vocês têm feito um bom uso da palavra dele, né? Então leiam a Bíblia com seus pais, chama eles para ler, às vezes o papai está na correria, acaba, né? Então sejam vocês essa luz, né? Sejam vocês essas pessoas que vão levar a palavra de Deus por onde andar, tá bom? Um bom final de semana, um bom domingo a todos, um bom início de semana. Que o Senhor seja conosco e nos ajude a passar por esse tempo de dificuldade. Tá bom? Deus abençoe a todos.